rapaz ergueu 2 dedos em um gesto para as espadas. As 9 lâminas começaram a se mover em círculos, fundindo-se gradualmente em uma espada magnífica que os demais presentes nunca tinham visto. Qin Feng também torceu o braço, ordenando que as espadas acelerassem, pois ele já estava pronto para matar. A lâmina que resultou da fusão de todas as lendárias 9 espadas de Tiankun era simplesmente divina. O aço reluzia, cegando os olhos, o punho e a gravura dourados brilhavam ao sol, e a pedra vermelha semelhante à granada dava luz. Qian Tian, observando atentamente a cena, abriu um sorriso, não perdendo a oportunidade de falar positivamente sobre seu filho para que Lin Yao pudesse ouvir. Tian acreditava que seu filho tinha todas as condições de se tornar um imperador. Não foi à toa que Sua Majestade Imperial lhe deu suas 9 espadas Tiankun, que haviam sido coletadas por Dazia com grande dificuldade. Qin Feng agarrou a lâmina em suas mãos e estava pronto para desferir outro golpe, mas dessa vez um golpe esmagador. Lin San deu um passo à frente, mostrando apenas um sorriso no rosto. Ele disse a Feng que, mesmo que tivesse a bênção das espadas divinas, ele ainda não era um oponente à altura. O cara parecia muito confiante. Lin San estava à frente de Qin Feng e lançou o ataque primeiro. Ele invocou a determinação da espada de Tiankun, acreditando que o jovem mestre definitivamente não seria capaz de repelir tal recepção e que era hora de ensinar-lhe uma lição ao terminar esse duelo. O servo enviou uma explosão de aura em direção a Feng. Os anciãos não conseguiam acreditar em seus olhos. Ambos perceberam a que tudo estava levando, e Qian Tian se pegou temendo por seu filho. Franzindo a testa, ele gritou que não permitiria que isso continuasse e que viria imediatamente em auxílio de seu filho. A determinação da espada e as 9 espadas são ambas descendentes do deus da arma fria Chan. Ambas eram originalmente uma arma, complementavam-se e apoiavam-se mutuamente, mas hoje elas se encontraram dessa forma nas mãos de beligerantes. O pai também pensou que, embora Feng, é claro, tenha um dom celestial, ele tem apenas 8 anos de idade. Como ele será capaz de resistir à determinação da espada de Tiankun? Afinal de contas, esse é um poder muito antigo e, se atingir o garoto, pode deixar consequências. Qian Tian correu para Qin Feng, gritando que seu pai já estava correndo para ajudar e que agora ajudaria o garoto a lidar com a recepção que Lin San havia direcionado a ele. Qin Feng continuou parado calmamente no lugar e observou enquanto o golpe se aproximava, acenando com a mão na direção de seu pai que corria em sua direção. Feng, de forma abrupta, mas muito clara, disse-lhe para parar onde estava e recuar. O jovem mestre da família Qin não queria que ninguém interferisse com ele em um momento tão crucial. Qian Tian, obedecendo a seu filho, voltou instantaneamente para o lugar onde Lin Yao estava. Estava claro que o chefe da família Qin estava satisfeito e continuava a se orgulhar de seu filho. Ele disse que lhe parecia que seu próprio filho abominava o pai. Levantando a mão esquerda para a espada que era o resultado da fusão de 10, Qin Feng começou a se preparar para lançar um contra-ataque, e ele já sabia que tipo de técnica seria. Só era necessário carregar um pouco a espada com seu poder Kai do vilão do destino. Balançando com toda a força que tinha, Qin Feng gritou que estava desembainhando uma espada para a execução do céu, pulando no local e abrindo os braços para os lados. Ele enviou uma onda de aura azul de seu Kai em resposta ao golpe de Lin San para bloquear o ataque. A onda laranja do golpe de determinação da espada de Tiankun já estava se aproximando de Qin Feng, mas ele ainda conseguiu responder, e sua onda de execução divina do céu já estava correndo para encontrar o Kai que Lin San liberou. Ao colidirem um com o outro, os 2 golpes formaram uma explosão de força tremenda. O solo sob a colisão começou a se espalhar em todas as direções. O fogo queimou a grama e as árvores próximas. A onda de explosão começou a se desenvolver rapidamente em todas as direções. Diante de uma forte corrente de vento, Lin Yao não pode acreditar em seus olhos. Ele ainda não conseguia entender como Qin Fei havia repelido um ataque tão poderoso de seu servo Lin San. Enxugando o rosto, mas sem fechar os olhos, ele continuou a observar. Os filhos pequenos de Qin Yao e Lin Xiner agarraram seus pais para que não fossem levados pelo poderoso fluxo de ar formado pela onda de explosão. Ambos estavam aterrorizados e gritavam alto enquanto os chefes de suas famílias permaneciam firmes e inabaláveis. Quando a explosão desapareceu e a poeira se dispersou, Lin San parou de surpresa e olhou para a silhueta do garoto Qin, que ainda estava firmemente de pé. Ele não conseguia acreditar que Feng havia conseguido desviar o movimento, porque ele achava que isso era impossível. De repente, a espada de Tiankun, que Lin San possuía, começou a se desfazer em pequenos fragmentos de metal, voando com o vento no mesmo segundo. O homem ficou de pé, completamente chocado com o que estava acontecendo,
porque essa espada era uma de suas coisas mais preciosas. Enquanto ele segurava sua lâmina em pedaços, Qin Feng se aproximou dele. O sistema emitiu uma nova notificação com felicitações, somando até 10.000 pontos por fazer o coração em busca da verdade do escolhido do céu estalar. Então, o jovem cavaleiro abriu um sorriso abrupto em seu rosto. Naquele momento, ele pensou que se 100.000 pontos de vilão fossem creditados a ele por alguma rachadura, quanto ele receberia por perfurar o coração de Lin San? Talvez vários milhões. Correndo para o servo Lin Zinher, o garoto com um rosto ameaçador anunciou que aquilo era fácil demais para ele e que agora ele lidaria com Lin San, que ergueu a espada para ele, perfurando-o com um golpe no coração. Depois de desferir o primeiro golpe, ele mal tocou o ombro esquerdo de Lin San, cortando sua túnica preta e a carne que estava escondida atrás das roupas. O jovem sangrou e o sistema continuou a acumular 500 pontos de vilão para cada ferimento do escolhido. O próximo golpe atingiu a bochecha de Lin San, em uma sede de obter os pontos que ele precisava há tanto tempo. Como seu irmão foi derrotado pelo pai, Qin Feng continuou a retalhar Lin San com sua espada, atingindo na perna e nas costas também. De repente, uma mão correu para o jovem e o agarrou pelo colarinho, afastando-o do derrotado Lin San. Era o pai de Qin Feng que queria parar o massacre que seu filho havia organizado. Um golpe já era suficiente. Qin Tian disse a seu filho que era hora de parar com tudo isso. Os meninos brincavam e brigavam, mas não vale a pena destruir a amizade por causa disso. Porque as famílias valorizam os relacionamentos que têm umas com as outras e não precisam de uma guerra. Lin Yao também se juntou à defesa de seu cortesão, concordando com as palavras do chefe da família Qin. Ele disse que era hora de parar imediatamente esse garoto rude que não deixaria Lin San acabar com ele. Não importa quanto talento ele tem. Depois que tudo parou e os meninos que haviam brigado entre si foram para os lados, Lin Yao se aproximou de Qian Tian e o convidou a se afastar por alguns minutos para que ele pudesse compartilhar sua oferta lucrativa com o chefe da família Qin. Os homens se afastaram alegremente das crianças para caminhar pelo pátio, tentando ceder espaço um para o outro em sinal de respeito. Em seguida, Lin Yao compartilhou sua teoria sobre a conclusão de uma aliança entre famílias, unindo seus filhos em uma família. Qian Tian riu alegremente. Ele ficou satisfeito em ouvir a proposta do chefe da família Lin. Com uma voz estridente, ele disse que não ousava recusar, porque Lin San também era digno de ser seu filho, então seria mais correto concluir uma aliança. Ao mesmo tempo, Qin Feng já estava se aproximando da posição interna de Lin no pátio externo. A garota, levantando a mão para o peito, disse que o jovem cavalheiro era simplesmente magnífico, e o que ele mostrou foi uma visão muito legal. Mas o jovem mestre não estava nem um pouco interessado na filha de Lin Yao. Ele continuou a olhar para o nível épico do escolhido do céu, com quem havia acabado de lutar. Ele ganhou vários milhares de pontos de vilão, sem gastar muito Kai. O interior de Lin continuou tentando estabelecer um diálogo com o jovem Sr. Feng, mas ele nem sequer tirou os olhos de Lian San que estava ao lado dele. Qin Feng tentou manter a conversa de forma passiva, mas não conseguia parar de pensar em óculos. E, no entanto, um dos pensamentos brilhantes que interessavam ao cavalheiro veio à sua mente, e ele, colocando o dedo indicador na serva Lin Xin'er, perguntou se ela poderia ordenar que ele brincasse com Qin Feng sempre que quisesse. Lin Xin'er ficou chocada com o que ouviu. Ela não podia acreditar naquilo. Tendo finalmente se decidido e convidado o jovem mestre Qin Feng, ele começou a falar com ela sobre brincar com sua serva. Afinal de contas, ele não era casado e ela era muito bonita. Ofendida, Lin Zinher se virou e começou a se afastar de Qin Feng. Ele não conseguia entender o que havia acontecido e por que a garota se comportou daquela maneira. Talvez ele tenha dito algo errado, mas tudo parecia estar normal. Torcendo o rosto em uma careta de interrogação, Qin Feng pensou muito sobre por que a garota de repente começou a se comportar dessa maneira, porque antes disso tudo era completamente diferente. Levantando a mão, ele pensou em impedi-la, mas já era tarde demais. À noite, todos já haviam se reunido na mansão. A família Lin, que chegou de uma cidade vizinha, foi colocada na sala de estar. De repente, um grito soou na sala. Era Xin'er Lin, que estava insatisfeita com o ato de seu pai, porque ele a prometeu a outro filho da família Qin. A garota não parou de ficar histérica com suas emoções tempestuosas, continuando a gritar, perguntando a Lin Yao por qual motivo ele se casou com Xin'er Lin com o segundo filho da família Qin. Qin Yao. Afinal de contas, inicialmente a conversa era sobre o menino mais velho, Qin Feng. O pai,
Sem entender o motivo do descontentamento da filha, respondeu-lhe que antes ela não queria se casar com o filho mais velho e agora está indignada com o fato de ter sido prometida a outro filho da família. Olhando para a filha, ele esperou pelo menos uma explicação adequada. A menina ficou chocada com a pergunta, que a fez lembrar do filho mais velho da família Qin. Ela ficou envergonhada, porque seu pai poderia pensar que ela gostava de Qin Feng, afinal, e então todos da mansão Qin saberiam disso, gritando que ela realmente não queria se casar com ele e que não gostava dele. A garota enganou seu pai, porque depois do duelo com Lin San, o filho mais velho da família Qin se mostrou muito digno e poderoso, e até mesmo bonito com tudo isso, segurando levemente a mão de seu pai e se agarrando a ela. A garota se acalmou e apontou o fato de que ela era 2 anos mais velha que o segundo filho de Qin Yao. Ela estava com medo de que, se todos descobrissem, todos ririam do pai e da família. O pai riu alto, acariciando a cabeça da filha. Ele disse que não havia motivo para rir, porque agora, ao contrário, os romances entre uma garota mais velha e um rapaz mais jovem são muito populares, portanto a garota não precisa se preocupar. Fazendo beicinho com os lábios, Shinerlin não parou de insistir por conta própria. Ela tinha que persuadir seu pai de alguma forma para que o noivado com Qin Yao não acontecesse. Ela disse que se a esposa for mais velha que o marido, com certeza haverá pessoas que estipularão sua família. Haverá rumores de que a família Lin entregou sua filha para a família Qin subir, e também que a família Qin não quer casar seu Qin Feng escolhido pelos céus com uma filha da família Lin. Meu pai gritou que isso era um absurdo e que não permitiria tais conversas. Ele acrescentou que aqueles que ainda ousassem espalhar fofocas sobre suas filhas em Erlin, ele pagaria muito caro e toda a sua família também seria destruída. Ele estava gritando com tanta força que as pessoas que passavam pelo corredor podiam ouvir. Xin Erlin começou a gritar de volta, pedindo ao pai que falasse mais baixo, pois todos podiam ouvir o diálogo. Ele concordou e disse à filha que falaria mais baixo. A garota, cruzando os braços, resumiu que não se casaria com Qin Yao. O pai parece ter entendido o porquê de todas essas birras que ele agora está ouvindo da filha de Xin Erlin. Surpreso, ele lhe perguntou se ela gostava de Qin Feng ou se simplesmente não queria se casar com o filho mais novo de Yao por causa da diferença de idade. A moça virou as costas e disse que isso não fazia sentido, porque Qin Feng inicialmente lhe parecia muito narcisista e pomposo. Como ela poderia gostar dele? Qin Yao sorriu e disse à sua filha Shinerlin que, nesse caso, o assunto estava resolvido e que ele entendia perfeitamente o que sua filha queria. Concordando com ela, o pai anunciou que eles casariam a filha com o escolhido do céu em alguma outra família. A resposta do pai acabou com a moral de Shinerlin, e ela saiu correndo da sala com lágrimas nos olhos. Ela disse a Lin Yao que ele não amava sua filha e não a entendia. Surpreso, Lin Yao não entendia o motivo do ressentimento de sua filha. Ele tinha acabado de fugir, pensando no que estava acontecendo com ela e por que a garota estava se comportando assim nos últimos dias. Qin Feng estava sentado no pátio externo, intrigado com o futuro casamento com Xin Erlin. Ele não conseguia encontrar as palavras certas para descrever seus sentimentos e emoções. Ele tinha apenas uma frase na cabeça, mas não sabia se deveria dizê-la ou não. Enquanto isso, o jovem mestre estava sentado ao lado de seu irmão Qin Yao, que estava construindo uma torre de pedras e tentando apresentar o jogo a seu irmão. Ainda havia diálogos sobre a futura união de duas famílias, onde os pais uniriam os filhos pelo casamento. Expirando, o jovem Qin Feng pensou que já estava farto do amor, porque ele já era amargo o suficiente, então seria melhor passar sem ele. Além disso, o cavaleiro ainda é jovem e tem hobbies e coisas completamente diferentes em sua cabeça que ele planeja fazer. Olhando na direção onde Lin San estava, Qin Feng pensou que, neste momento, apenas a serva de Xin Erlin seria suficiente para ele. A escolhida será capaz de lhe dar muito mais pontos de vilão do que o casamento nessa idade. Lin San estava de braços cruzados ao lado de Lin Yao. O jovem ficou pensando em como poderia desistir do duelo com Qin Feng, que era ainda mais jovem que ele. Então ele teve a sensação de que alguém o estava observando e correu para fora. Shinerlin se retirou para uma clareira localizada não muito longe do palácio da família Qin. Sentada na grama fresca de verão, a garota pegou uma flor amarela e começou a adivinhar suas pétalas. Com a última pétala rasgada, a adivinhação disse à garota que Qin Feng não a amava, o que fez Shinerlin mudar de expressão. A garota queria que tudo fosse absolutamente o oposto, pois queria que o jovem cavalheiro gostasse dela. Shinerlin jogou a flor que estava sem pétalas para o lado, desapontada com a previsão que recebeu. A garota achava que essa maneira de determinar o gosto de Qin Feng era muito estúpida e que ela precisava fazer tudo com suas próprias mãos. A jovem da família Lin se levantou e, com confiança e passos firmes, saiu do jardim e foi para o pátio da mansão,
onde as crianças da família Qin estavam brincando no momento. Ao longo do caminho, ela pensou no que diria Qin Feng quando visse. Ao se aproximar do pátio, a menina viu seu pai, que estava sentado tomando uma xícara de chá com Qian Tian, e seus filhos estavam por perto. Qin Feng informou a seu pai que eles estavam indo brincar com Lin San e Xin Er ouviu. Juntando-se à conversa dos dois jovens, a garota perguntou ao seu servo Lin San para onde ele estava indo e por qual motivo ele não convidou a jovem com eles. Os rapazes olharam para Xin Er, Lin e, surpresa, Qian Tian e Lin Yao. Prestando atenção ao desejo de ZYN Erlin de passar um tempo com os rapazes, pensou que essa poderia ser uma chance de aproximar seus filhos e dar-lhes tempo para conversar. Ambos os pais ainda contavam com sua união. O chefe da família Lin disse que a ideia de caminharem juntos era muito boa e ordenou que Lin San levasse Xiner Lin e o segundo filho da família Qin, ou seja, o mais velho, para uma caminhada. Lin San foi obrigado a protegê-los durante a caminhada. Qin Feng agradeceu o apoio de seus pais. Ao pensar que estava recebendo 2 favoritos pelo preço de um, ele abriu um sorriso. Apenas a garota ainda era um lastro, mas o que poderia ser feito? Lin San era muito cara. Todas as crianças, sob a supervisão de Lin San, seguiram em direção à cidade. Seus planos eram caminhar pelas ruas e visitar vários pontos de venda e lojas. Lin San estendeu a mão e deixou sua senhora ir na frente. Quando toda a companhia estava na cidade, a primeira coisa que fizeram foi ir ao mercado antigo. Lin San ficou no balcão, admirando as mercadorias, e Qin Feng notou tudo para onde o escolhido direcionou sua atenção. Afinal, geralmente os escolhidos escolhem os melhores artefatos, e Qin Feng pensou que qualquer produto que Lin San quisesse seria comprado mais rapidamente pelo jovem mestre. O primeiro deles foi a grama dos celestiais. O sistema parabenizou seu proprietário e creditou 300 pontos de vilão pelo artefato roubado debaixo do nariz de Lin San. Qin Feng percebeu que, com essas ações, ele finalmente seria capaz de começar a reabastecer seu estoque de pontos para se fortalecer ainda mais. Então, o seguinte artefato interessante caiu nos olhos do escolhido pelos céus, com o qual ele gostaria de se familiarizar mais de perto. Lin San começou a puxar sua mão pelo balcão em direção ao item. Tendo quase alcançado o frasco azul, que era um elixir muito raro de imortalidade, sua mão agarrou apenas o ar vazio, porque o objeto já estava nas mãos do jovem mestre. Ele o mostrou ao comerciante e comprou o elixir, tendo recebido mais 300 pontos de vilão por outro roubo. Qin Feng, parado na frente do servo, riu maliciosamente. Ele achava que parecia ter Lin San suficiente para se divertir na cidade. O empregado ficou desapontado. Ele se virou e se afastou do jovem cavalheiro que estava de pé e continuou a sorrir para Lin San. Ele achava que Qin Feng estava se comportando de forma muito estranha. O jovem cavalheiro estava prestes a segui-lo quando foi interrompido. Xiner Lin literalmente voou até o jovem que estava no local e perguntou se Qin Feng queria dar um passeio com uma garota. Seus olhos estavam ardendo e suas bochechas estavam cobertas por um rubor vermelho e bastante perceptível, empurrando ligeiramente a garota para o lado. O jovem cavalheiro rejeitou o convite de Xiner Lin e disse que ela estava apenas bloqueando seu caminho. Qin Feng voltou seu olhar para o escolhido que estava partindo e o seguiu. Xiner Lin ficou muito furiosa com as palavras que ouviu da boca de Qin Feng. Naquele momento, o jovem enfureceu muito a jovem, porque ela mesma deu o primeiro passo, ofereceu uma caminhada juntos, e ele nem sequer olhou para ela. Qin Feng alcançou Lin San e continuou a lhe perguntar sobre todos os tipos de artefato. Xiner Lin congelou no lugar e olhou para o cavalheiro com olhos cheios de amor. Embora ele a enfurecesse, ela achava que o jovem era muito corajoso e bonito. Continuando sua caminhada pela cidade, as crianças, sob a supervisão do empregado de Lin San, seguiram mais adiante na área de compras. Qin Feng ficou muito satisfeito com o fato de eles estarem passando tempo e caminhando. Assim, ele também ganha pontos de vilão ao incomodar a pessoa escolhida. O senhor absolutamente despreocupado continuou. Naquele momento, a atenção do servo de Lin Yao e do filho mais novo da família Qin estava voltada para um artefato muito antigo que se assemelhava a uma caixa feita de pedra escura. Lian San viu Qin Yao também olhando para essa caixa e percebeu que, dessa vez, ele não abriria mão de algo interessante e raro para as crianças mimadas da família Qin. Virando-se para a criança, o servo olhou para ela. Houve um aquecimento quase instantâneo de emoções entre eles por causa do artefato. Qin Yao cerrou os dentes, franziu a testa e disse a Lian San que ele foi o primeiro a ver a caixa, e Lian San afirmou que ele foi o primeiro. Enquanto os rapazes estavam de pé e provando ferozmente um ao outro quem era o primeiro, Qin Feng ouviu a conversa deles e entendeu do que se tratava. No mesmo momento, ele correu em direção ao balcão usando sua velocidade mágica. Quando se aproximou do comerciante,
Qin Feng pediu permissão para pegá-la em suas mãos e examiná-la cuidadosamente. O comerciante disse que valia 1000 pedras espirituais, mas se o mestre desejar, ele cederá e venderá com desconto. Quando Lin San e Qin Yao, que estavam discutindo, prestaram atenção em Qin Feng, já era tarde demais para eles, pois ele havia comprado esse artefato. Embora ele não soubesse qual era o seu valor, Qin Feng entendeu sua singularidade, que atraiu os dois escolhidos. Lian San se aproximou do jovem mestre, estendendo a mão com a intenção de parar o comerciante e cancelar a compra. Ele perguntou a Qin Feng se ele estava pechinchando e por que o comprou tão rapidamente. Sorrindo, o senhor disse que esse preço não era nada para ele. Então, de repente, o sistema emitiu uma nova notificação de que, ao comprar a caixa, Qin Feng estragou o destino do escolhido pelos céus. Por isso, o jovem mestre teve a chance de jogar na loteria uma vez. Foi então que ele percebeu que a caixa era realmente um tesouro caro. Puxando a caixa à sua frente e apontando-a diretamente para os raios de sol, Qin Feng começou a se familiarizar cuidadosamente com o objeto que havia comprado. Ele estava procurando pelo menos algo que pudesse dizer e revelar o verdadeiro valor do item. Depois de vê-la de todos os lados, Qin Feng apertou o peito, fazendo uma careta sarcástica. Ele achava que era bastante discreto e, em sua opinião, apenas uma bugiganga. Como dois escolhidos poderiam ter se apaixonado por ela e, o mais importante, por que, de repente, seu irmão alvou para Qin Feng por trás? O garoto pegou gentilmente a mão do irmão e, com um pouco de pena na voz, pediu ao irmão mais velho que lhe desse esse artefato. A princípio, o jovem cavalheiro pensou que, dessa forma, poderia descobrir o uso da caixa, mas depois se deu conta disso. Afinal de contas, se Qin Feng não for realmente um vilão tão ruim e às vezes ainda fizer boas ações, e também tiver consciência, talvez ele possa seguir o caminho do escolhido do céu e ser gentil. Qin Feng se virou para Ao, levantou a caixa sobre a cabeça de seu irmão e anunciou que havia acabado de comprar esse pote quebrado por 888 pedras espirituais. Mas, como irmão de Ao, ele retiraria 2 oitos e o emprestaria a ele por alguns dias pelo restante. Qin Yao sabia que seu irmão faria concessões a ele, porque, como antes, ele sempre apoiou o bebê e o ajudou. Mesmo quando seu pai o repreendeu fortemente, sorrindo, o garoto gritou que concordava com a proposta de seu irmão mais velho. Qin Feng sorriu novamente, escondendo a astúcia em seu rosto. Tirando uma sacola com uma caixa de debaixo de suas roupas, ele disse que sempre mantém sua palavra e vende um artefato por apenas 800 pedras espirituais. Ele percebeu que não era tão cara. Segurando um lenço branco, no qual a caixa mágica de pedra negra já estava embrulhada, Qin Feng disse a seu irmão para aceitá-la como um presente e um indicador de amor pelo mais novo. Ao não deveria se esquecer dessa gentileza. Satisfeito, Qin Yao aceitou o presente de seu irmão sem esconder sua alegria. Segurando a caixa em seu peito, sorrindo, Qin Yao disse que Qin Feng é muito bom e que o garoto considera seu irmão a melhor pessoa do mundo. Olhando nos olhos de seu alegre irmão, Qin Feng pensou naquele momento que era um tolo e que estava se tornando estúpido. Depois de colocar o saco de pedras em seu peito, ele notou uma nova notificação sobre o acúmulo de 500 pontos de vilão por enganar Ao. Enquanto as crianças da família Qin faziam seus negócios, Lin San já estava em outro balcão, perguntando o preço de outro belo item ao seu proprietário. O irmão mais velho notou isso imediatamente e percebeu que agora ele certamente poderia perder alguma coisa. Imediatamente pulando para o servo de Shinerlin com a velocidade do vento, Qin Feng colocou a mão no ombro de Lin San e disse que queria comprar a coisa que o lojista tinha acabado de mostrar ao jovem. Um suor frio brotou no rosto de Lin San. Aos poucos, ele já estava começando a tremer de descontentamento. Por causa da arrogância dos filhos da família Qin, ele não podia absolutamente olhar e comprar nada com calma. Essa vigilância sobre ele parecia muito estranha. Lin San também achava que o filho mais velho da família Qin gostava de espioná-lo e aparecia instantaneamente pelas costas do empregado, como que por mágica. Qin Feng ficou satisfeito, pois não havia perdido mais de uma oportunidade de roubar Lin San. Caminhando até o próximo balcão com vários artefatos que cobriam toda a mesa, Lin San se certificou de que Qin Feng estava novamente seguindo o servo em seus calcanhares. Olhando ao seu redor, o jovem adivinhou o que poderia acontecer ao tentar comprar. Lin San parece ter adivinhado que o jovem mestre está tentando alcançar. O servo começou a estender a mão para o sino em pé, continuando a observar a reação de Qin Feng. O homem estava parado atrás dele, com os olhos ardendo de curiosidade. Como Lin San pensou,
Assim que ele conseguiu tocar a coisa para a qual estendeu a mão, o jovem cavalheiro imediatamente gritou por trás de suas costas no momento em que comprou a coisa que o escolhido gostou. A suposição do empregado foi completamente confirmada. Ao se virar, Lin San olhou fixamente para Qin Feng, que estava de pé, contente, e, apoiado no balcão, perguntou ao escolhido por que ele não comprava coisas que lhe interessavam. O empregado franziu a testa, percebendo que não esperaria pela paz. Dobrando as mãos, encostando o punho na palma da mão reta, Lin San fez uma reverência ao jovem mestre e disse que tinha outras coisas a fazer, por isso estava deixando os rapazes. Despedindo-se, o homem de cabelos escuros desapareceu no ar. Qin Feng observou Lin San desaparecer, que, em teoria, ainda poderia lhe render muitos pontos de vilão nessa caminhada. Então, o rapaz pensou que a reação do servo era de alguma forma estranha, e, em geral, como sua senhora, ele também é uma pessoa estranha. Quando todos já haviam retornado ao palácio, Zhinerlin convidou Qin Feng para caminhar pelo pátio. Dessa vez, o rapaz não recusou. A moça disse que algo estava errado com Lin San ultimamente. O empregado não está se sentindo bem. Eles estavam planejando ir ao mercado novamente, só que no dia seguinte, Zhinerlin, presumindo que o empregado não se recuperaria no dia seguinte, ofereceu sua companhia para que Qin Feng não fosse ao mercado sozinho. O rapaz sorriu, esmagando com os dentes uma folha de grama colhida no campo e disse à garota que talvez nem pensasse nisso. Ele não está nem um pouco interessado nela. E Qin Feng percebeu que ele só quer Lin San e mais ninguém. A garota estava tão louca pelo jovem cavalheiro que encontrava uma desculpa para cada resposta que ele dava. Ao vê-lo partir, ela pensou que ele não tinha medo de revidar e não corria atrás de saias. Era o melhor dos melhores homens que ela conhecia. Lin San estava na casa e ouviu a conversa entre Zhinerlin e Qin Feng. Abraçando a si mesmo pelos cotovelos, o rapaz pensou no que a frase do cavalheiro poderia significar quando ele disse que queria apenas Lin San e apenas ele. Porque era muito estranho do lado de fora. Já estava escuro no pátio. Estava bem claro e estrelas brilhantes podiam ser vistas no céu, que cobria toda a superfície do ar. A hora já estava avançada e as cinzas de uma vela acesa estavam subindo em um dos quartos. Era o quarto de Lin San, que estava sentado sozinho. Lin San abraçou com força sua espada do grande ferreiro Tiankun. Ele continuava um pouco abalado pela conversa que ouvirá de sua senhora esta tarde. Qin Feng enfureceu o servo e não lhe deu paz. Além disso, os pensamentos do jovem servo se tornaram muito mais profundos, porque, na verdade, ele só queria se tornar o melhor servo que o mundo já viu, e não um garoto obediente de algum mestre que o desejasse. Muito em breve, as famílias Qin e Lin anunciam seu noivado para o mundo inteiro. Dessa forma, a família Qin faz uma aliança oficial com a cidade de Tianxin. As pessoas se reuniram na tela. Nela estava escrito que Zhinerlin está em aliança com o segundo filho da família Qin. Assim, a família Lin já estava voltando para casa, cansada de seus parentes recém-criados, que a família Qin se tornou devido à união de dois filhos. Lin Ao se levantou e se despediu de seu irmão Qian Tian. Os filhos da família Qin também estavam por perto, também acompanhando a família Lin para casa. Qin Feng olhou com tristeza para as silhuetas que estavam na janela da carruagem. De agora em diante, em vez de 2 núcleos, só lhe resta um para procurar artefatos. Afinal, tanto Qin Ao, seu irmão, quanto o servo de Lin San, como sabemos, são escolhidos pelos céus e, portanto, necessários para o desenvolvimento de Qin Feng. E ambos são núcleos, individuais e diferentes. Mas quando há 2 deles, o cara se desenvolve muito mais rápido. Lin San ficou ali parado e não entendia por que Feng estava olhando para ele daquela maneira e por que ele tinha um olhar tão triste. O jovem servo nunca descobriu o segredo do jovem mestre e não entendia por que ele se comportava de forma tão estranha durante a visita da família Lin. Zhinerlin se abaixou um pouco e viu Lin San olhando pela janela e corando levemente. O jovem mudou um pouco de expressão, como se algo o envergonhasse. A senhora começou a procurar o motivo e também se virou para a janela do carro. Lá, ela encontrou Qin Feng em pé na plataforma e, assim como Lin San estava observando atentamente a partida dos rapazes, ela viu que o jovem mestre estava triste com alguma coisa. Talvez ele sentisse muita falta da família Lin. A garota sorriu enquanto continuava a olhar para Qin Feng. Ela ficou satisfeita por ter conseguido impressionar o jovem cavalheiro, como pensou na época, porque, com certeza, ele estava olhando para ela naquele momento. Um pouco mais tarde, quando a família Qin acompanhou a família Lin de volta para casa, todos retornaram ao palácio e se dispersaram em seus quartos. O tempo estava incrível lá fora. O sol estava quente e o céu estava limpo,
razão pela qual muitos se reuniram no jardim após o almoço. Mas Qin Feng estava um pouco empolgado com outra coisa e ainda não estava particularmente interessado no clima do lado de fora da janela. Correu para seu quarto. O jovem senhor se sentou confortavelmente no chão e abriu a janela de seu sistema de desenvolvimento. Em apenas alguns dias, ele conseguiu extrair dele 15.000 pontos de vilão. Assim, ele também teve a chance de jogar na loteria como um bônus quando comprou aquela caixa estranha no pregão. Agora mesmo ele estava indo jogar. Cheio de expectativa, Qin Feng sorriu e passou a língua nos lábios. O jovem mestre estava sem paciência, considerando as possíveis opções de presentes que ele poderia ganhar nessa loteria. Eu queria, é claro, algo legal. Como sempre. Depois de participar dessa loteria, Qin Feng girou o volante e ficou olhando atentamente, sem tirar os olhos nem por um segundo, continuando a observar a seta. Ela estava se movendo a uma velocidade vertiginosa no início, mas foi diminuindo gradualmente. Após cerca de 2 minutos, ela parou de girar e parou em uma das recepções. Qin Feng se aproximou para ver seu prêmio. Estava escrito na roda que o senhor havia caído para o Dharma do nível divino. Era um poderoso dragão do céu. Combinado com o padrão do dragão, ele pode invocar um Dharma de nível divino. O dragão é o inimigo jurado dos espíritos malignos e também fortalece a proteção do proprietário e reconhece as pessoas e os espíritos malignos. Depois de se sentar, Qin Feng começou a se concentrar para absorver o dragão celestial Kai e estudar o Dharma de nível divino que havia ganhado. Assim que fechou os olhos, ele se viu no meio de um deserto de pedra, e as escamas douradas de uma cobra apareceram de cima. O jovem, juntando as duas mãos em um gesto sagrado, pairou no ar, estando entre as rochas. Ele sabia que em nenhum caso o processo deveria ser interrompido, pois poderia perder a oportunidade de estudar essa técnica divina. O dragão estava se aproximando cada vez mais de Qin Feng. Seus olhos ardiam com um fogo brilhante e sua boca estava cheia de dentes brancos, afiados e brilhantes. Todo o corpo da serpente dragão estava cercado de fogo, e o jovem mestre podia sentir o calor que vinha do poço do dragão. Depois de girar um pouco sobre a cabeça do escolhido, a serpente ardente desceu bruscamente, ganhando uma velocidade louca de queda. Qin Feng levantou a cabeça, observando a chama correr em sua direção e esperou o que aconteceria em seguida. Quando o dragão se aproximou a uma distância de apenas 1,5 metros do rapaz, ele abriu bem a boca, como se quisesse engolir o garoto inteiro. Qin Feng cobriu levemente o rosto, levantando as mãos para cima, pois o calor já era insuportável. O dragão, continuando a voar em direção ao jovem mestre, começou a se estreitar e perfurar o peito de Qin Feng com uma flecha fina. O garoto começou a absorver seu poder, absorvendo o Kai celestial da poderosa serpente, sendo preenchido com o legado do conhecimento antigo. Depois que o jovem cerrou os dentes e deixou a cobra flamejante entrar nele, seus olhos se abriram, apertando o peito. Qin Feng continuou a sentir dor, mas também um calor ardente dentro de si. Era muito difícil e o cara precisava recobrar o juízo. Virando a cabeça, ele viu que os padrões do dragão dourado estavam agora estampados em suas roupas. Eles estavam por toda parte, tanto na parte clara da camisa quanto nas costas e na calça. O garoto se lembrou de que o padrão, junto com a determinação, pode desencadear um Dharma de nível divino. De repente, o garoto abriu bem os braços e gritou, invocando um poderoso dragão. Qin Feng realmente queria experimentar imediatamente a técnica que havia aprendido. Afinal de contas, de repente ele terá um novo confronto com Lin San. A chama ardente se ergueu em uma coluna enorme e correu para cima, rompendo o telhado da mansão da família Qin. As telhas, que já haviam sido reparadas várias vezes após o aparecimento de 2 novos escolhidos nessa casa, se espalharam novamente por todo o quintal. Qin Feng se levantou, olhou para cima e percebeu que havia ido um pouco longe demais e não conseguia controlar totalmente a força dessa técnica. Pedaços de madeira carbonizada e faíscas causadas pelas chamas do dragão continuavam a cair do teto. Convencido e apreciando a escala total da tragédia, Qin Feng sentou-se no chão novamente, deixando completamente de se preocupar. Ele não corria nenhum perigo e percebeu que teria que trabalhar duro. Depois de chamar o sistema, o jovem senhor desejou aumentar o nível. O sistema atendeu ao desejo do mestre, transferindo-o para o terceiro céu do segredo dos 33 criadores celestiais. O pilar de chamas subiu novamente, fazendo outro buraco no telhado da mansão da família Qin. Os gritos dos membros mais velhos da família podiam ser ouvidos no corredor. O bisavô de Qin Feng estava no início do corredor, apontando o dedo para o pilar de fogo que saiu voando do quarto do neto. Ele gritou seu nome, tentando chamar o garoto, enquanto o pai estava atrás do avô, chocado com os avanços do filho. O bisavô,
que sonhava em ter um filho do legado forte e digno da família Qin, entendeu que Feng logo se tornaria seu orgulho e desafiador se seguisse na mesma direção de desenvolvimento rápido. Meu pai estava mais preocupado do que com o cômodo que havia sido danificado. O jovem continuou sentado na sala com os olhos fechados. O sistema começou a notificar o senhor de que ele havia entrado no terceiro céu gastando 100.000 pontos de vilão e também superado o segundo céu do limite do super-homem gastando outros 30.000. Qin Feng ficou chocado com o número de pontos que teve de gastar nessa transição, cerca de 130.000, porque eram como se tivessem sido ganhos com muito esforço. O jovem continuou indignado, fechando os olhos e franzindo a testa. Ele perdeu quase todos os pontos que conseguiu ganhar ultimamente. Onde conseguirá novos pontos se Lian San foi embora? Yao é monitorado de perto antes do casamento. O bisavô ficou na casa e atracou para que o pai da família corresse atrás do melhor vinho que só existe na adega da família Qin. Hoje eles beberão a saúde de Feng. O avô estava 100 vezes mais feliz do que o pai. No segundo dia, quando os rumores sobre o noivado de Qin Erlin se espalharam pelo resto das cidades, houve um alvoroço na sala do trono do imperador da Zia. Todos ficaram indignados com o fato de a corte imperial não ter percebido isso antes e que essa aliança era insidiosa. Os cortesãos ficaram no meio do salão e discutiram o curso de suas ações. Alguém sugeriu o envio imediato de tropas e o aproveitamento do fato de a União ainda não ter se fortalecido. Eles poderiam ter sido destruídos na velocidade da luz, mas os outros começaram a se contradizer. Durante as discussões acaloradas, um dos cortesãos imperiais deu um passo à frente e se dirigiu a Sua Majestade de Alzia. Ele ofereceu conversações de paz. Houve muitos fenômenos estranhos nos últimos anos, e a era da grande batalha está se aproximando. Portanto, uma briga deve ser evitada. Um homem que estava por perto apoiou. Eles se lembraram das reformas da dinastia Yin, pelas quais ela passou há 100 anos. E agora ela se tornou mais forte e não esconde mais seus planos insidiosos. Mas aqui a questão era sobre dois escolhidos do céu aparecerem ao mesmo tempo. O imperador foi informado de que eles eram agora os principais inimigos de seu Dazia, e que o imperador deveria agir. Dazia pensou que, se quisesse lutar contra a invasão de Nil, precisaria de todas as grandes famílias Dazia unidas. Fechando os olhos, ele percebeu que, ao mesmo tempo, do outro lado, os dois escolhidos teriam tempo para crescer e se fortalecer, tornando-se grandes. O imperador pensou que se alguns escolhidos saíssem de sua casa, não haveria necessidade disso. Os rumores chegaram rapidamente às paredes da família Qin. O pai e o bisavô sentaram-se à frente da cerimônia e perguntaram ao servo se o boato de que Dazia estava planejando um ataque à sua família era verdadeiro. Qian Tian se lembrou e disse que, na verdade, eles haviam formado uma aliança com Tianxin e que, nas fronteiras do Império Yin, parecia um lobo. A casa imperial da Grande Zia não pode deixar de ver isso e, portanto, toma medidas extremas. O bisavô, por sua vez, anunciou que sua família está sob o poder de Dazia. Quando os meninos crescerem, eles poderão substituí-los no trono, por isso planejam atacar rapidamente antes que as crianças se tornem homens. Portanto, a guerra relâmpago é a melhor opção. Qian Tian bateu com força na mesa e gritou que seus filhos, para se tornarem imperadores, dariam suas vidas se necessário. Nesse caso, eles terão que lutar, pois se renderem, as crianças serão simplesmente levadas por suas famílias para sempre. Qin Feng, ao ouvir a conspiração barulhenta de sua família, levantou-se e olhou para fora por uma pequena fresta entre as portas que ele mesmo havia aberto. Ele não queria dar sua vida pelo posto de imperador, então pensou que teria que se levantar se a guerra começasse. Mas então o jovem percebeu que definitivamente não faria isso. Ele não deixará sua nova família em um momento tão difícil e não fugirá, mas estará lá e, se necessário, definitivamente ajudará a repelir qualquer oponente que os ameace. Depois de ter se lembrado, Qin Feng percebeu que, embora fosse um viajante do tempo, ele não havia planejado que se apaixonaria tanto, o que acabaria por suavizar seu caráter um dia. E então, de acordo com os clássicos do roteiro, ele se colocaria em perigo por causa disso. Mas durante esses 8 anos que passou na família Qin, Feng se apegou muito a eles. Afinal de contas, essa família o amava e o protegia. Portanto, seria simplesmente injusto abandoná-los à própria sorte, deixando-os resolver os problemas sozinhos. Então, uma das ideias mais brilhantes surgiu, como o próprio Qin Feng pensou naquele momento. Ele arregalou os olhos,
Pegou o queixo judiciosamente e gritou que havia encontrado uma solução para o problema que havia se formado com Dazia. Finalmente abrindo a porta, o jovem cavalheiro entrou correndo na sala e imediatamente se voltou para o pai e o avô, querendo compartilhar com eles uma ideia para resolver o problema. Todos os presentes na sala se voltaram apressadamente para o menino. O pai olhou para o filho de 8 anos, que entrou voando na sala sem bater e disse a Qin Feng para ir embora agora. Mas o bisavô deixou seu pai, ordenando que ele mesmo fechasse a boca. O bisavô estava realmente louco por seu neto, sorrindo e fechando os olhos de emoção. O bisavô se dirigiu a todos que estavam sentados no conselho, anunciando que, se Qin Feng havia descoberto algo, tínhamos todo o direito de contar e compartilhar com todos os presentes. Feng olhou para seu avô com gratidão e disse que, se o motivo fosse apenas o fato de ele e seu irmão terem vindo a este mundo e imediatamente perturbado o equilíbrio, então isso poderia ser eliminado e o imperador não se sentiria mais ameaçado. Só que era necessário encontrar uma maneira de escondê-las com o irmão, durante a qual não haveria motivo para continuar a guerra. O bisavô disse que, mesmo que eles escondam as crianças agora, o imperador Dazia não irá ao mundo de qualquer maneira. O imperador só se acalmará se as crianças forem capturadas por ele e privadas de suas vidas ou simplesmente abandonadas. Qin Feng ouviu atentamente seu avô e percebeu que tudo se encaixava e que ele estava pronto para aprimorar seus pensamentos. Persignando-se com as sobrancelhas, o garoto disse, por baixo das sobrancelhas, que então eles seriam abandonados e que, por sua vez, tinham um artefato muito raro que Dazia não conhecia. Seria possível arrancar os ossos augustos de Qin Ao, quebrando o velho e criando um novo. De repente, o avô se levantou de sua cadeira e olhou para Qin Feng, que ousou sugerir um método tão radical, inesperado para todos. O mais sábio da família Qin apoiou seu neto, dizendo que esse método funcionaria muito bem. Qian Tian ficou quase paralisado. Ele pulou atrás de seu pai e gritou para todo o palácio que era contra isso e que não permitiria que tal truque fosse feito com seu filho mais novo. A discussão estava ficando cada vez mais acalorada. Qian Tian começou a explicar que seu filho Ao tem apenas 5 anos de idade e que ele não pode passar por uma coisa dessas em uma idade tão jovem, pois isso pode quebrar completamente a frágil psique da criança e não se sabe quais serão as consequências futuras. O avô objetou que se Ao quisesse tomar o lugar do August, ele não poderia contar apenas com os August Bones. Além disso, precisamos de uma vontade firme, zelo e tudo isso é predeterminado pelo destino inescrutável da criança. Em seguida, o vovô resumiu que Ao poderia sobreviver retirando os ossos de Agosto para se esconder. Ele destruiu o antigo, criará um novo e tomará o lugar do antigo. Mas, então, como eles poderiam esconder o próprio Qin Feng, seu filho mais velho? Feng continuou dizendo que eles seriam capazes de criar um boato ao criar uma teoria sobre a inveja do filho mais velho da família Qin em relação ao mais novo. Como Ao nasceu escolhido pelo céu, Feng tomaria os ossos de August de seu irmão com suas próprias mãos e deixaria a família quando todos descobrissem. Nesse caso, o ancião Qin ficaria furioso e baniria Qin Feng de sua família para sempre. E durante os tempos antigos, ele emitiria uma ordem para matar a praga da família. O pai continuou a olhar chocado, com a boca aberta. O jovem também disse que, se Qin Ao sentir uma dor intensa depois de arrancar os ossos de Agosto, Qin Feng sentirá uma dor dupla, tanto no corpo quanto na alma, o que o condenará ao tormento. Depois de ouvir atentamente tudo o que seu filho disse, Qian Tian se levantou e finalmente gritou que isso era desumano e que a família Qin simplesmente não podia fazer tal coisa. Se Daxia quer guerra, então ele a terá, porque eles não têm medo do imperador. Curvando-se sobre um joelho, Qian Tian pegou seu filho mais velho pelos ombros e disse a Qin Feng para não se preocupar, pois o pai protegeria ele e seu irmão e também ajudaria, mesmo que ele tivesse que abater seus ossos velhos. Ele ainda não permitiria que se separassem. Mas o jovem cavalheiro continuou a insistir, dizendo que se tratava de uma questão de coragem, de ganhar notoriedade. Qin Feng grita que está pronto para assumir esse fardo pelo bem da família, e o sistema, naquele momento, dá uma bronca no bolso por hipocrisia excessiva. O bisavô admira seu neto, mas, ainda assim, tenta pensar em tudo com a cabeça fria sobre os ombros. Ele disse a Feng que ele era um bom menino, mas, ao fazer o que ele sugeriu, a criança não entendeu de forma alguma a que está se condenando. Feng insiste em dizer que não se arrepende. A espada preciosa se torna mais afiada devido ao giro, e a fragrância das flores surge devido ao frio intenso. Se você não consegue sobreviver aos ventos, então um arco-íris? Somente os esforços tornam uma pessoa bem-sucedida. Feng não sabia mais o quanto poderia insistir. Ele queria ter permissão para retirar os ossos augustos de seu irmão o mais rápido possível, e completaria a tarefa do sistema obtendo um aluno duplo invencível.
invencível. O jovem senhor já quer sair de casa mais rápido. No final, depois de pesar tudo, o ancião da família Qin dá seu consentimento ao plano que Qin Feng elaborou. Depois de anunciar isso para todo o salão da corte, reinou um silêncio longo e mortal, que todos tinham medo de interromper. Os olhos de Qian Tian ficaram como se estivessem vazios. Isso era claramente visível, pois depois que o bisavô de Qin Feng o apoiou, Qian Tian arregalou os olhos e ficou olhando para o ancião, sem palavras por ter apresentado o quadro completo, caindo de joelhos na frente do ancião da família Qin. Tian, segurando as lágrimas, implorou para que ele encontrasse alguma alternativa. Por que você não pode se limitar a apenas uma opção, especialmente se eles responderem com uma guerra de Daxia? Eles têm todas as chances de vencer. Qin Feng ficou realmente surpreso com a reação de seu pai ao que estava acontecendo. Ele não esperava que Qian Tian tivesse um coração tão mole e não estivesse disposto a sacrificar nenhum de seus filhos. Anteriormente, o pai nunca havia se revelado a Feng dessa forma, mas continuando a fazer seu jogo de atuação, no qual todos os presentes acreditavam até agora, Qin Feng se virou por alguns segundos, fingindo enxugar as lágrimas. Sua imagem de um filho que tenta, sacrificando-se, salvar toda a família permaneceu firme. O ancião disse a Qin Tian que Feng tinha o melhor plano e ajudaria a família Qin a sair do fundo do poço. Na pior situação para eles, só precisariam sacrificar o filho mais velho de Qian Tian, Feng. O pai continuou a se ajoelhar, gritando que eles eram seus filhos e que ele não poderia fazer isso com eles. Qin Feng se aproximou de Qian Tian, pegando seu braço, começou a erguer o pai aflito, explicando que um homem de verdade não se ajoelha. Olhando diretamente nos olhos de Qian Tian, Feng disse que estava prometendo a seu pai que logo seu filho voltaria para casa em segurança. Eles só precisam esperar até que todo o barulho em torno do imperador acabe. Depois de pegar seu pai e subir atrás dele, o jovem mestre Qin Feng deu as costas a Qian Tian e começou a se afastar com a intenção de ir para o quarto onde seu irmão estava dormindo agora. O pai estava chamando o filho, tentando impedi-lo. Completamente desencorajado moralmente, Qian Tian observou seu filho sair do salão e ir para o pátio. Ele continuou murmurando os nomes de seus filhos, continuando a negar a realidade que estava prestes a acontecer. Não está claro o que acontecerá em seguida com seus filhos. Qin Feng saiu para o pátio externo da mansão e caminhou em direção ao quarto de seu irmão Ao, que estava dormindo. Havia uma terrível chuva lá fora, e um vento forte soprava as folhas das árvores que cercavam a propriedade da família Qin. O clima parecia ser uma conclusão precipitada. Qin Hao estava dormindo tranquilamente em sua cama. Não espero absolutamente nada de ruim, porque ele está em casa, em sua fortaleza, e quem pode prejudicá-lo aqui? O irmão mais velho fechou a porta atrás de si e caminhou em direção ao garoto com seu passo habitual. Ao ouvir o barulho das botas molhadas, Qin Hao começou a acordar, esfregando os olhos sonolentos. Alguns segundos depois de acordar, ele reconheceu seu irmão mais velho, que estava de pé ao lado da cama com um semblante muito sério. Do lado de fora da janela, naquele momento, o tempo estava piorando, os relâmpagos cortavam o céu com uma luz brilhante e uma onda sonora de trovão sacudia o ouvido. Qin Feng se aproximou ainda mais do irmão e ficou olhando para ele, pensando em tudo pela última vez. Qin Ao abriu as mãos para o lado e estava pronto para cumprimentar alegremente seu amado irmão, que decidiu visitá-lo em um clima ruim. Provavelmente preocupado por não conseguir dormir, a criança estava feliz, mas apenas por um momento. Em um movimento brusco e muito rápido, Qin Feng penetrou sob as costelas de Qin Ao e, em seguida, abriu o caminho lentamente até as vértebras. Atônito, o irmão mais novo só conseguiu abrir bem os olhos. A respiração foi tirada pela surpresa ou por um gol. Qin Ao chamou seu irmão com uma voz cada vez mais fraca, sem entender o que ele estava fazendo com ele. Mas Qin Feng estava com a cabeça fria e caminhou firmemente em direção ao seu objetivo sem dizer uma palavra. Seu rosto estava aterrorizante naquele momento. Finalmente quebrando seu voto de silêncio, Qin Feng disse o que tinha vindo buscar. Esses eram os ossos de Agosto e, segurando, Feng puxou a mão para si, retirando uma parte essencial desse artefato lendário. Depois que Feng pegou os ossos, o sistema começou a enviar mensagens, atribuindo 80.000 pontos ao vilão por ferir o escolhido, cuja vida agora está por um fio, bem como um jogo de loteria pelo esqueleto de Agosto recebido. Além disso, a tarefa principal era a recompensa que vinha por último. Depois de concluir a tarefa épica que determinou o destino de Qin Feng como vilão, ele recebeu pupilas duplas invencíveis, com as quais o sistema parabenizou o proprietário.
A pupila de Qin Feng realmente se dividiu e seus olhos arderam com um fogo laranja brilhante, sem queimar os próprios olhos, o que parecia muito estranho e semelhante à magia. O jovem mestre começou a disparar seus olhos em todas as direções, determinando sua força. Houve um pequeno baque, algo caiu no chão e, quando Qin Feng abaixou a cabeça, ele viu uma caixa que eles haviam comprado em um shopping center em uma cidade próxima cair das mãos de Qin Ao. Qin Feng não conseguiu descobrir imediatamente qual era o poder lendário das pupilas duplas invencíveis, então ele ainda tentou olhar ao redor. Ao notar a caixa de pedra escura, Qin Feng pensou por um segundo e estendeu a mão para ela. O jovem mestre estava pensando em se apropriar de um artefato que recentemente havia atraído a atenção de até 2 escolhidos pelos céus no mercado, então Feng pensou que poderia precisar dela por precaução. Mas então algo o impediu e ele tirou a mão da caixa, fechando-a em um punho. Ninguém sabe o que fez Qin Feng parar e não pegar a caixa. Talvez algum sentimento familiar ainda estivesse em sua consciência. Qin Feng olhou para seu irmão, que, depois de perder a consciência, coberto de manchas vermelhas, continuava deitado na cama. Qin Feng pensou em deixar essa caixa para seu irmão idiota em memória de si mesmo, para que ele nunca se esquecesse dos pés de seu irmão. Virando-se, ele agarrou com firmeza os ossos de agosto que acabará de tirar de seu irmão e voltou com eles na direção do quarto de seus pais, para se despedir de uma vez por todas daqueles que o criaram até os 8 anos de idade. De repente, a caixa que Qin Ao havia comprado foi ativada e começou a vibrar rapidamente, balançando na cama. Um monte de fogo azul saiu dela e envolveu o bebê. Talvez tenha sido o Kai de alguém que possuiu a criança. Aproximando-se dos aposentos de Yunzai, sua mãe, Qin Feng dobrou um joelho, afundando-se lentamente nele. Molhado pela chuva, o jovem continuou a apertar com força a coluna vertebral que pertencia ao. Qin Feng veio para fazer um apelo final. Curvando-se e apoiando as mãos na laje fria e úmida que cobria o pátio, Qin Feng começou a pedir a seus pais que saíssem e vissem seu filho pela última vez por um longo tempo. Embora Qin Tian soubesse de tudo, ele não contou nada a Yunzai, de modo que a mãe das crianças não sabia absolutamente o que estava acontecendo em sua casa. O desprezo com que o pai olhava na direção do filho mais velho causava um medo mais forte do que o trovão ensurdecedor da rua. Depois de gritar uma segunda vez, ainda mais alto, para seus pais, Qin Feng deixou claro para eles que havia feito tudo conforme o combinado com Qin Tian e o ancião da família. Agora, o jovem senhor está indo embora pela floresta até o vale. Lágrimas apareceram nos olhos dos pais que perderam 2 filhos nessa noite por um tempo indefinido. Qin Ao precisava de tempo para uma longa recuperação, e Qin Feng está sendo expulso, dando uma recompensa por sua cabeça. Continuando a se curvar com os ossos em suas mãos, o rosto de Qin Feng não parecia nem um pouco assustado ou ansioso. O jovem sabia que o espaço estava esperando por ele, onde finalmente encontraria total liberdade de ação e começaria a endurecer com força total. O jovem, completamente molhado, se levantou e gritou para seus pais que estava indo embora agora, deixando sua família aqui. Qin Feng continuou seu teatro de heroísmo, convencendo a todos de como era corajoso para sua idade. Com um salto ágil e certeiro, Qin Feng pulou para o telhado do prédio, terminando de dizer suas palavras de despedida. Ao sair de casa, ele levou os ossos de August com ele, para o caso de algo acontecer com ele. A mãe do garoto correu para o quintal sob uma forte chuva e caiu no lugar onde seu filho havia estado pela última vez. Ela gritou e o chamou com todas as suas forças, mas ninguém mais reagiu, e Qin Feng não foi ouvido nas proximidades. Grandes lágrimas, como gotas de uma chuva torrencial, começaram a aparecer nos olhos de Yunzai. A mulher não podia acreditar que teria que enfrentar isso quando seus filhos ainda eram tão jovens. Os escolhidos têm um caminho difícil, mas eu queria adiar tudo isso. Continuando a se ajoelhar, a garota gritava cada vez mais alto, derramando lágrimas pesadas sobre a laje cinza. As manchas vermelhas brilhantes que permaneceram após os arcos de Qin Feng começaram a ser lavadas pela chuva, sendo levadas para longe do pátio da família Qin. Incapaz de suportar todas as emoções, Yunzai começou a tremer nas laterais, e em seguida, começou a cair para o lado, conseguindo estender as mãos. Qin Tian já estava descendo as escadas para ajudar sua esposa a se levantar e levá-la para dentro da casa para se proteger da chuva. Ele abraçou sua esposa, que estava deitada no chão frio. Qin Tian a chamou, tentando fazê-la voltar a si, mas sua mãe estava muito doente. Ela esperava que tudo isso fosse apenas um sonho repugnante, depois do qual a menina acordaria agora. Depois de deixar o terreno da mansão da família, Qin Feng olhou para trás, despedindo-se mentalmente de sua casa e de sua família. Ainda assim, além do fato de que era um teatro sólido do garoto, algumas emoções ainda estavam presentes. O bisavô e o ancião da família Qin apareceram do lado de fora da cerca naquele momento e disseram ao jovem que,
Como criança, ele já havia amanhecido e também que a família Qin logo anunciaria a ordem para matá-lo em todos os tempos antigos. O ancião perguntou a Qin Feng em que direção ele se moveria, ao que o rapaz respondeu quase imediatamente que iria para a corte de Yinu. A resposta do jovem soou muito firme e convincente, assim como pareceu para seu bisavô. O bisavô desejava que seu neto voltasse vivo para casa quando tudo terminasse. E Feng, continuando a letra que havia espalhado, continuou andando sem se virar, mas respondeu que definitivamente voltaria assim que resolvesse seus problemas. O sistema estava simplesmente jubiloso e estava pronto para encher Qin Feng de aplausos pela performance que ele havia encenado em prol dos invencíveis alunos duplos e da vida independente. Feng disse que tudo não passava de romance. Na manhã seguinte, o clima estava muito diferente do que havia acontecido à noite. O sol estava brilhando intensamente. Era bastante fresco e os raios quentes aqueciam a mansão da família Qin, onde um evento terrível aconteceu há pouco tempo. Uma das damas da corte entrou no quarto de Qin Ao com um sorriso largo e um humor maravilhoso. Ela estava segurando uma bacia de metal com água morna nas mãos para que o jovem cavalheiro pudesse se lavar e começar alegremente seu novo dia. O que ela viu no quarto a deixou em estado de choque. O jovem senhor estava gravemente ferido. Vestígios de sangue envolviam o corpo do rapaz, e o próprio Qin Ao estava silencioso e imobilizado. A bacia de água caiu das mãos da garota e atingiu o chão. Um grito alto foi ouvido na mansão da família, que a jovem simplesmente não conseguiu conter. Ela estava muito assustada e não sabia o que fazer nessa situação. Reunindo seus pensamentos, ela decidiu que era hora de agir. Ela saiu correndo do quarto, passou por vários corredores e correu em direção aos quartos onde estavam os demais membros da família Qin. A garota voou com todas as suas pernas e já estava a caminho gritando que o segundo cavaleiro havia sido atacado. Logo, todos já sabiam sobre a tentativa de assassinato de Qin Ao que ocorreu à noite. O pai ficou de pé sobre o filho, segurando-o gentilmente pelos ombros. O menino já havia sido atendido por um médico local, que reanimou o senhor quase que totalmente. Todos ficaram atônitos com o que havia acontecido. Havia um boato entre os residentes de que o assassino era o filho mais velho da família Qin, mas ninguém podia acreditar, porque todos sabiam que o filho mais velho era educado. Um rapaz inteligente e trabalhador, o futuro dono da casa. A garota, que foi a primeira a descobrir a casa Qin ferida, ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Ela não tinha ideia de que foi Qin Feng quem fez isso, porque viu como o cavaleiro cresceu desde cedo. O silêncio na sala foi quebrado pelo pai do garoto, Qin Tian, que, com um grito furioso, mal conseguindo conter as lágrimas, virou-se para as outras pessoas que estavam atrás dele e gritou que realmente era Qin Feng, um filho ingrato. De repente, após o grito alto, Qin Tian levou a mão ao rosto e começou a tossir. A tosse em si era muito estranha. Não era como aquela que as pessoas fazem quando estão resfriadas ou quando se engasgam com alguma coisa. No minuto seguinte, a tosse ficou mais forte. Sem conseguir se conter, Qin Tian liberou um fluxo de massa espessa e vermelha. Já agarrado ao peito, o dono da casa, balançando as pernas fracas, começou a cair. O rosto do senhor estava muito sombrio, pois ele sabia de tudo. Mas, mesmo assim, o ferimento do filho mais novo e a saída do mais velho da família foram uma verdadeira tragédia para ele. Lágrimas escorreram por seu rosto e, na mente de Qin Tian, ele só se lembrava de Feng. Finalmente caindo nas mãos de seus súditos, Qin Tian perdeu a consciência e fechou os olhos. As roupas do mestre, bem como seu rosto, estavam cobertos de sangue, e os servos, observando em pânico, começaram a gritar o nome do mestre. De repente, um ancião da família Qin apareceu no meio da multidão. Ele foi até seu neto com as palavras de que a inveja havia nascido no coração de Qin Feng e arrancou os ossos Augusto de seu irmão para usá-los. Foi um crime monstruoso. Depois que o crime foi resolvido, Qin Feng, impenitente, atacou os guardas e fugiu. Assim, seu bisavô, como ancião da família Qin, anunciou que seu neto estava agora expulso da família Qin e seria morto sem piedade. As pessoas não conseguiam acreditar que Qin Feng seria submetido a tal punição. Um dos servos se voltou para o ancião, dizendo-lhe que os ossos augustos de Qin Ao estavam quebrados, então eles também perderam a natureza de Qin Feng. Afinal, o quanto o filho mais velho foi desenvolvido, juntamente com os artefatos que o mais novo tinha, poderia servir como um meio de vitória na era da grande batalha. Mas o ancião disse que tal comportamento não é digno da família Qin. Depois que o crime foi descoberto na casa da família Qin, os rumores se espalharam rapidamente por todo o vale, bem como pela corte imperial, que era chefiada pelo grande Dazia. Naquele momento, o próprio imperador reuniu todos os seus súditos e conselheiros para anunciar a notícia, sentando-se no trono e abrindo bem os braços. Ele não escondeu sua alegria,
contando que um dos escolhidos da família Qin estava aleijado e o segundo havia escapado. Ele acreditava que essa combinação de circunstâncias era apenas um tipo de presente dos céus para ele. Porque, não faz muito tempo, ele estava muito preocupado com os problemas associados ao rápido desenvolvimento dos filhos da família Qin. Dazia riu alto, gritando que era algo magnífico, anunciando que o imperador iria celebrar esse evento. Ele disse que, a seu pedido, queria escolher concubinas para alegrar esse grande dia. Os servos da corte se ajoelharam e adoraram, expressando saudações ao mestre. Enquanto isso, Qin Feng caminhava em um pequeno burro, abrindo caminho por um denso matagal verde. Abrindo a tela do sistema, ele verificou o número de pontos de vilão que havia obtido. Qin Feng finalmente conseguiu arrecadar 1 milhão. O jovem cavalheiro já sabia onde gastaria os pontos ganhos como vilão, que ele obteve durante a astúcia de enganar toda a sua família. Ao selecionar uma seção do seu nível na tela, ele estava pronto para comprar um cartão de combinação perfeita. Qin Feng decidiu que agora gastaria seu milhão, levando seu segredo dos 33 criadores celestiais a uma combinação perfeita. Uma luz azul de Kai se formou ao redor do garoto. A transição estava quase completa. A aura começou a se dissipar gradualmente, e Qin Feng, olhando para suas mãos, não entendia se a transição estava completa ou não. Ele achava que uma combinação perfeita daria um enorme impulso de força, mas o limite da grande completude estava em outro lugar. De repente, não muito longe, Qin Feng ouviu várias vozes masculinas rudes. Eles foram ouvidos a 50 metros de distância, atrás das árvores. Eles se voltaram para a garota, persuadindo-a a se divertir com eles e depois a deixariam ir. Qin Feng percebeu que essa poderia ser uma ótima oportunidade para ele tentar a sorte, pois suas mãos já estavam coçando de curiosidade. Usando uma velocidade sobre-humana, o cavaleiro saltou de seu burro em direção à voz. Para não ser notado, Qin Feng decidiu que iria até o local onde tudo estava acontecendo. Ele passou por cima das árvores, pois, caso contrário, poderia assustar os atacantes. Ao parar, ele finalmente viu aqueles que estavam conduzindo a conversa. Eram 3 homens, bem grandes e todos com roupas com um hieróglifo característico, o mesmo para todos. Eles cercaram a garota, que parecia indefesa e tinha muito medo dos rapazes que agitavam os punhos na frente dela. Depois de dar uma olhada mais de perto, Qin Feng ficou chocado com a beleza fabulosa dessa linda garota. Seu cabelo rosa e espesso tinha um leve brilho e caía abaixo da cintura, e seus olhos eram azul celeste. Uma das razões pelas quais o cavaleiro deixou seu palácio foi o desejo de ver o mundo e conhecer